Fala, meus queridos! Vamos aqui a nossa oficina aqui de matemática, né? Galera aqui de São Pedro do Piauí, São Gonçalo, São Félix, Rosário, Pimenteiras. Rapaz, são muitos polos aí conectados. Beleza? Então, gente, hoje, o tópicozinho da nossa aula hoje é sobre permutação. Nós estávamos falando sobre a parte aí da geometria espacial, falando sobre porcentagem também com vocês. E agora vamos entrar aqui na permutação. Beleza? E é um tópico, né? Que, professor, isso aqui cai no Enem, meu Deus do céu. Sempre cai no Enem essa parte aqui da análise combinatória. Quando a gente começa a falar de análise combinatória, primeiro os alunos têm aquela noção de que lá de fatorial, que é aquele pontozinho de exclamação, né? Nós vamos aqui relembrar com vocês aqui hoje. E aí fala permutação simples, permutação com repetição. Minha amiga Érica Fernanda. Aí nós temos a combinação, nós temos o arranjo, nós temos a parte da probabilidade, né, também. Tudo isso está dentro da parte da análise combinatória. Que, diga-se de passagem, todo ano cai questão de análise combinatória no Enem. Esse ano vai ser diferente. Desde essa parte de análise combinatória, um dos tópicos onde o Enem mais gosta de cobrar é envolvendo, quando fala assim de permutação, né? Quando fala de permutação. Pessoal, não sei, eu leio uma questão de análise combinatória, eu não sei qual que eu vou usar. Eu não sei se naquela questão eu vou usar permutação. Eu não sei se naquela questão eu vou usar arranjo. Eu não sei se é uma combinação. Eu fico nessa dúvida, professor. Então eu vou falar aqui um segredinho para vocês. Na hora que você bater o olho, isso aqui eu já sei que está falando desse tópico. Eu já sei que está falando de arranjo. Já sei que está falando de combinação. Beleza? Esse é o que eu vou falar para vocês aqui. Então bora lá, né? Primeiro, nós vamos resolver, elaborar muitos problemas de combinatória, que são estratégias básicas de contagem. Com muitas resoluções de questões aqui durante a nossa aula. Beleza? Como eu disse para vocês, nós temos que relembrar que não é novidade para vocês, inclusive vocês também viram lá na segunda série, essa parte aqui de fatorial. Professor, lembra lá, o professor falou sobre fatorial, tem um negócio de um pontozinho de exclamação, que a gente vai desenvolvendo, né? Desenvolve como, Érica? Multiplicando, né? Nós temos N é um número natural, não nulo, que é diferente de zero. Aí nós temos o quê? O que é N fatorial, professor? N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Aí a gente vai multiplicando, vai desenvolvendo até chegar no 1. Beleza? Esse que é o quê? O nosso fatorial. Agora, tem algumas definições sobre fatorial. Primeiro, 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial também é igual a 1. Beleza? Outra aqui, ó. Que é que nós temos? Quando o aluno vê assim, N fatorial, o que é que ele tem que lembrar? Que é N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Professor, eu posso parar? Aí depende lá da questão. Onde é que você vai desenvolvendo? Se eu chego até no 1, chego no 2, no 3, aí depende aí da questão. Por exemplo, professor, quanto é que é 4 fatorial? Aí como é que você desenvolve, como é que você resolve fatorial? Você tira esse ponto de exclamação e você vai multiplicando até chegar no 1.
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Isso é o que significa o quê? Fatorial. Professor, quanto é que é 7 fatorial, Fernando? Quanto é que é 7 fatorial? Você desenvolve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que fica igual a 5.040. Esse é o valorzinho de 7 fatorial. Beleza? O que a gente faz? Tira o fatorial e vai multiplicando até chegar no 1. Professor, quanto aqui é 5 fatorial? Tira o símbolo de exclamação. 5, 4, 3 vezes 2. Lembra que é multiplicando. Não é somando, nem subtraindo, nem dividindo. É multiplicando. Os números vai diminuindo até chegar no 1. Que dá 120, né? Beleza? E tá aí o nosso N fatorial. Como eu coloquei já várias vezes, vai desenvolvendo, ó. E sempre vai diminuindo uma unidade dele, não é verdade? Exatamente. Nós vamos diminuindo uma unidade. Até a gente chegar onde? No 1, né? Beleza? Olha aí. De quantas maneiras? Exatamente, Eric. Nós vamos usar muito essa estratégia aí, principalmente na parte de análise combinatória, de probabilidade, né? Esse o I na probabilidade é soma, é multiplicação, e o OU é soma. Até gosto de brincar com meus alunos. O OU de soma e o I de multiplicação. Não deve esquecer desse detalhe, que pega muitos alunos e o Enem ele gosta muito de cobrar e ele quer saber se tu tem essa noção, essa ideia lá na questão. Já vi várias questões do Enem onde ele dá a contextualização à problemática e pergunta, a probabilidade de sair um número ímpar ou múltiplo de 6. Já sabe que o ou eu vou o quê? Somar. Então fica ligado também nesse detalhe aí. Bora lá. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares? De modo que 2 delas fiquem sempre juntas. Entre outra coisa, eu vou mostrar um segredo, uma estratégia para a gente resolver esse tipo de questão. Eu tenho 6 pessoas e quando ele quer juntar pessoas, juntar objetos, eu tenho uma maneira clássica para a gente resolver esse tipo de questão. Não é isso? Não é verdade, Érica, Fernanda? Em qualquer ordem. Pô, como é que nós vamos resolver aqui? Primeiro, nós temos aqui... Professor, o senhor leu a problemática? Eu não consegui identificar, eu não consegui visualizar como é, o que é que está se tratando esse problema. É de permutação? É de arranjo? É de combinação? A gente observa o primeiro detalhe que eu vou falar para vocês. A quantidade de pessoas é igual à quantidade de lugares. Então, quando for igual essa quantidade aí, está se tratando de quê? De uma permutação. Nós vamos permutar essas pessoas nesses bancos. Beleza? Bora lá. O que é que nós temos aqui, ó? Essas 2 pessoas, nós vamos juntar elas. Tá vendo ali? Estou juntando essas 2 pessoas. Beleza, olha aí. Aí, na hora que falar assim, juntar, ó, não esquece. Ah, eu tenho 10 pessoas, eu quero juntar 3, eu quero juntar 4, juntar 5, a quantidade que for. Você junta essas pessoas
E é como se fosse só uma. Você vai formar um bloquinho com essas duas pessoas. Nessa questão aqui. Beleza, estou entendendo. Agora, presta atenção, na verdade é como se tivesse só o quê? É como se tivesse só o quê? 4 pessoas, né? 5, na verdade. Que é 4 que tá faltando, mais essas duas é como se fosse só uma. Então nós vamos fazer uma permutação de quê, professor? 5, 4, 3, 2, vezes 1. Beleza? Como a Érica falou aí. Professor, eu vou fazer uma permutação de 5. Verdade. Permutação de 5 pessoas. Multiplicando. Que isso daí dá quanto? 120. Professor, falta mais alguma coisa? Ou termina aqui no 120? 120 aí, não é verdade? Beleza? É o nosso permutação. Essas duas como se fosse só uma, não é verdade? Agora, como eu falei para vocês, Josélia, Alves, professor, como é que eu sei que nessa questão está falando de permutação? Quer dizer o quê? É quando a quantidade de pessoas ou a quantidade de objetos estiver o quê? Forem iguais ao quê? A quantidade de lugares. Agora, ele colocou o quê? 6 pessoas, na verdade. Tá aqui. Ele colocou as 6 pessoas aqui. Tá, 6 pessoas. E ele vai botar no banco quantos lugares aqui? 6 lugares. Beleza? E ele diz o quê? 2 delas fiquem juntas, fiquem sempre juntas, 2 pessoas aí, em qualquer ordem. Olha o que é que está faltando aqui. Essas 2 pessoas, vamos chamar aqui essa pessoa aqui de A e essa pessoa aqui de B. Beleza? Algo que foi que sobrou aqui? 1, 2, 3, 4, mais o meu bloquinho, que é 5. Por isso que a gente fez isso aqui. Beleza, professor, era 120, acertamos até aí. Só que faltou um detalhe nessa questão. Qual é, Érica, que ficou faltando aqui? Ficou faltando, eu posso trocar também. Pode ser quem? Pode ser primeiro a pessoa B e depois a pessoa A. E eu vou permutar os outros também. Porque ele falou em... Olha o segredo aqui. Ele falou aonde? Em qualquer ordem. Então pode ser a pessoa A ou a pessoa B, ou a pessoa B e a pessoa A. Então, na verdade, vai ser o quê? 120 mais 120. Eu vou ter 240 possibilidades. 240 maneiras de distribuir essas pessoas nesses bancos. Se ele falasse assim, ó, se eu tenho aqui 6 pessoas e se eu quero a pessoa A e a pessoa B fiquem juntas nessa ordem, se elas fiquem juntas nessa ordem, aí sim, né? Nós teríamos que era só 120. Beleza? Vamos agora aqui, ó. Vamos lá para a nossa permutação. Ali nós usamos o quê, professor? Usamos o fatorial. Ah, professor, mas permutação, o que aqui é? Gente, permutação nada mais é do que um fatorial. Onde um P de N é igual a N fatorial. Não é não? E tem questões que eu vou mostrar para vocês
vocês vão conseguir perceber que dá para a gente usar o quê? Tem questões. Dá para a gente resolver usando permutação simples. E tem questões que dá para a gente resolver usando fatorial. Usando o princípio básico, o princípio fundamental de contagens. Beleza? Bora lá. Mostrando aqui um exemplo para vocês de permutação. Permutar é trocar a ordem. Exemplo. Aí outra coisa. O exemplo qual é? Existem muitas questões, filas indianas, dá para a gente usar permutação. É permutar, que é trocar a ordem. Quero colocar pessoas em uma fila, como fosse a questão anterior, dá para a gente fazer usando também permutação. Outra aqui, ó. Por exemplo, eu tenho, olha, outro nomezinho muito bonito, que dá para a gente usar permutação, minha amiga Érica, é esse nome, essa palavra anagramas. Professor, mas o que é anagrama? Gente, anagrama nada mais são palavras que são formadas e algumas delas podem não ter sentido. Isso que nos diz sobre anagramas. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para vocês tentarem resolver a primeira questão. Bora lá, né? Então, minha amiga Érica aí, né? Show de bola, né? Tá dizendo 120. Entende? Anagramas, quando a gente quer formar anagramas, a gente usa o quê? Permutação. Mas o que é a permutação simples? Nós temos 2 tipos de permutação. A permutação simples, que nós vamos trocar a ordem ou de letras, de algarismos, de pessoas. E a permutação simples, a outra que nós vamos ver, a permutação com repetição, como o próprio nome está dizendo. Tem alguns elementos que são o quê? Repetidos. Só a palavra norte. Quantos anagramas podem ser formados? Primeira coisa que você vai fazer é contar, né, Érica? Contar a quantidade de letras. Só, mas eu tenho quantas letrinhas aqui? Ó? Observa aqui, ó. Nós temos 5 letras, não é verdade?
Beleza. Tem alguma repetida? Não. Né? Norte não tem nenhuma palavra repetida. Nenhuma letra repetida. E nós vamos o quê? Permutar essas letras. Para saber a quantidade de anagramas. Beleza? Como assim, professor? Bora lá. Olha aí. Nós temos 5 letrinhas. E a quantidade de anagramas é o quê? P de 5, que é a permutação dessas 5 letras, que é 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Gente, só com essa palavra bem aqui dá para a gente formar mais uma série de perguntas com essa palavra. Por exemplo, eu poderia perguntar quantos anagramas podem ser formados com essa palavra, que comece com vogal e termine com vogal. Outra pergunta. Que eu quero as consoantes juntas, em qualquer ordem. Outra pergunta. Mais uma. Eu quero que as vogais O e E estejam juntas nessa ordem. Então dá para a gente formar o quê? Várias e várias perguntas só com essa palavra norte. Então o aluno tem que estar ligado no qual o comando da questão. Beleza? Muito bem aí, Érica. Vamos continuar aqui. Agora, olha aqui. Questão 2. Quantos anagramas podem ser formados com quem? Com a vogal. Qual é a vogal? Que começa com vogal. Agora, foi a nossa segunda pergunta. E tem uma questão do Enem, o aluno que está praticando, o aluno que faz questões do Enem, esse tópico aqui é muito bem cobrado. Teve uma questãozinha, inclusive gerou vários memes, né? Vários figurinhos aí, quando os alunos estavam saindo do vestibular, que era uma questão do Harry Potter. Ele perguntava quantas palavras poderiam ser formadas, né? E deu uma frase lá do Harry Potter lá. E é muito bem cobrada essa parte aí. Exatamente, Érica. Olha aí, como vocês são demais aí. Podem ser formados que começam com vogal. Professor, mas eu tenho quantas vogais? Eu tenho o quê? 2, né? A palavra norte aí tem 2 vogais. Então, para começar com a vogal, eu tenho 2 possibilidades. Beleza? Tem que pensar nisso aí, né? Érica, tem 2 possibilidades. E eu vou permutar minhas outras letrinhas. Como assim, professor? Olha aqui. Como é que nós vamos fazer? A primeira letra tem que ser o quê, Érica? A primeira letra tem que ser uma vogal. Beleza, professor. Olha aí. Nós temos 5, né, letrinhas ao todo. A primeira letra tem que ser o quê? Uma vogal. Então, eu posso começar com quem? Com a vogal O. E eu tenho quantas possibilidades para me permutar? Eu posso começar com a vogal O ou com a vogal E. Muito bem, Érica. Aí vai ficar como? 4, 3, 2, vezes 1. E aqui embaixo, mesmo jeito. 4, 3, 2 e 1. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho quantos anagramas começando com a vogal O? Só é multiplicar aqui agora, que dá 24. Eu tenho quantos anagramas começando com a vogal E? 24 também. E juntando esses dois resultados, dá quanto? 48. Então, tá vendo? Ó, com essa mesma palavrazinha norte, eu montei outra pergunta com outro resultado aí. Então, dá para fazer outras também. Começar com consoante. Começar com consoante e terminar com vogal. Então, nós temos várias e várias saídas aí. Beleza? Olha aí.
Tomando como base a palavra exata, rapaz, tá vendo? O aluno, quando ele faz as questões do Enem, Érica, como você, aluna bem assídua aqui, ele sabe a questão que eu tô falando. E foi exatamente essa frase aí. I.M. Potter, né? Ele queria saber a quantidade lá de palavras que poderiam ser formadas com essas letrazinhas aí. E aqui, nessa frase, nessa questão, nós vamos comentar também com vocês, aqui, aí seria uma permutação com repetição, Érica. Muito bem lembrado. Terceira aqui, ó. Tomando como base a palavra UFPEL, resolva as questões a seguir. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais, olha aqui, as vogais estejam o quê? Sempre juntas? Beleza. Outra perguntinha aqui. Quantos anagramas podem ser formados com as letras U, F juntas? Terceira perguntinha. Quantos anagramas podem ser formados com as letras P, E e L juntas e nessa ordem, né? O aluno tem que estar muito atento a esses comandos aí da questão. E nessa ordem. Beleza? Então, nessa questão, fizemos várias perguntas aí, né? Tudo relacionado a essa frase aí. Beleza? Foi exatamente isso aí, né? Intercalando as consoantes e as vogais. Que é outro tipo de pergunta que eles gostam de fazer, envolvendo permutação, quando envolve letras. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí para você responder essas 3 perguntinhas aí. Bora lá, né? Deu para responder várias aí, né? Érica, nós temos aí essa letrinha, essa palavra UFPEL. Agora lá se pergunta: quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? Ah, professor, nós temos quantas vogais aí? Nós temos 2, não é verdade? Nós temos a vogal U e a vogal E. Não é isso, Érica?
E, professor, quando tiver esse tipo de situação, o que é que eu faço? Na hora que eu falo na questão, ele quer juntar duas pessoas, quer juntar duas vogais, 3 pessoas, não sei, ele quer juntar algo lá. Então, você vai juntar essas pessoas, essas letras, esses números, como se fosse só um. Vai formar um bloquinho como se fosse só um e permuta os outros. Junta com ele, logicamente. Beleza? Olha aí. Observe que essa palavra tem 5 letras. Nós queremos as vogais juntas. É o ou o é. Não é verdade? Olha aí. Começando com a vogal UE. Pessoal, mas por que ficou 4? Fica assim, ó. Tu junta essas duas aqui. Ela só é uma. Ficou 3, né? 3 mais essa daqui, Érica, fica com 4. Na verdade é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Isso vai me dizer o total de anagramas que começam com o E. Dá um total de quanto aí? 24, que é 4 fatorial. Como você disse aí, Érica. Show de bola. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso começar com a vogal EU. Ele falou que isso era juntas, não falou nessa ordem. Né? Faço do mesmo jeito, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 4 fatorial, que dá 24 também. E eu vou ter ao todo quantos anagramas começando com vogais juntas. Eu vou ter um total de quanto? 24 começa com EU e também mais 24 anagramas com o E. Que dá um total de quanto aí? 48 anagramas. Beleza? Olha aí. Então, na primeira perguntinha, nós temos aí um total de 48 anagramas que as vogais estão o quê? Sempre juntas. Vamos aqui para a próxima pergunta. Quantos anagramas podem ser formados com as letras U e F juntas? Agora, eles vão juntar U e F. Não é verdade? U e F. Pessoal, e a U e F é o quê? Gente, o estilo, a maneira de resolver é do mesmo jeito, como se fossem essas duas vogais juntas. São duas letrinhas ali. Então, eu vou juntar eles, é como se fosse só um, como a Érica disse aí. Vai ser UF, ou pode ser o quê? FU. Ele só quer que essas duas letrinhas estejam juntas. Fazendo aqui, fica como? 4, 3, vezes 2, vezes 1. Que dá aí um total de 24. Que nós fizemos uma permutação, que é 4 fatorial. Beleza? Mas eu posso trocar. Pode começar com o quê? O FU, posso mudar a ordem deles. E vai ser do mesmo jeito. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aqui também dá o quê? 4 fatorial. Que isso daí é igual a 24. Beleza? Agora, juntando esses dois aí, dá um total de quê? 48 anagramas. Que foi a resposta da segunda perguntinha. O último. Quantos anagramas podem ser formados com as... Ó, agora aqui, ó. Olha a diferença agora aqui, Érica. Ele quer essas 3 letras, elas estejam juntas
E outro detalhe muito importante. E nessa ordem. Ele especificou que só quer nessa ordem. Beleza? Bom, bora lá. Ficou como? P, E e L juntas. Tenho 3 letras, eu vou juntar, vou formar o meu blocozinho, é como se fosse só uma. E nós vamos permutar quem? As outras. Ficou faltando o quê? Mais 2 para a gente permutar. E o nosso bloquinho aqui. Beleza? Aí fica. Que na verdade é como se fosse permutar 3 letrinhas aí. Que vai ficar 3 vezes quem? Vezes 2 vezes 1. Que dá um total de quê? 6, que é 3 fatorial. Professor, e a resposta tem mais alguma coisa? A gente ainda não tem mais o que fazer, não, né? Por quê? Lá na questão ele diz que é nessa ordem. Se ele não tivesse falado nessa ordem, a gente não poderia o quê? Permutar isso aí. Permutar essas 3 letrinhas aqui dentro. Beleza? Poderia começar com P, começando com L, tinha vários aí, né? Que me dá um total aí de 6 anagramas no total. Beleza? Agora, questão 4. Já vi também vários vestibulares esse tipo de questão. Exatamente, Érico. Outra coisa aí, quando a ordem for importante, esse tipo de questão, que a gente fala também sobre permutação, o princípio fundamental de contagem, dá para a gente responder também usando arranjo. Porque todos nós sabemos que quando a ordem for importante, porque nós estamos falando de arranjo, não estou falando de arranjo, há diferença de arranjo para combinação. Se a ordem não for importante, nós estamos falando de quê? De combinação. Também temos a fórmula da combinação. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí para a 4ª questão. Bora lá, né? Rapaz, Érico, você é show de bola, viu? Muito bem, muito bem. Show de bola. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem
pousar para tirar foto. Então, como a Erika comentou aqui, né? Se esses 4 filhos têm que ficar entre os pais, logicamente os pais têm que estar onde? Nas extremidades da foto. Verdade? Com certeza. Verdade, verdade. E é um sinal, Eric, quando o aluno responde muito, faz muito exercício, as questões fazem por quê? De tanto exercitar. Está praticando, estudando, assistindo aula. Aí, amiga, é só partir para o abraço mesmo. Olha aí, se todos os filhos devem ficar entre os pais têm que ocupar o quê? Os extremos, as extremidades lá na foto. Beleza, essa é a primeira observação, muito importante. O que é que não fazer? Eu posso começar o quê? Primeiro pode ser o pai, e o último lá pode ser a mãe, na extremidade, não é verdade? Ou pode ser primeiro quem? Primeiro pode ser a mãe, e a última lá pode ser quem? O pai, não é verdade? E o que é que nós vamos fazer agora, professor? Agora nós vamos permutar os filhos nesses lugares aí na foto. Como assim, ó? Pode ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é verdade? Que dá 24. Isso com o pai e a mãe na extremidade. E com a mãe e o pai lá no final, eu também tenho 24 possibilidades. Que aqui vai me dar um total de quê? 24 mais 24, que ao todo aí com certeza é igual a quanto? 48. Então, eu tenho 48 maneiras que numa foto, né, os filhos fiquem entre os pais. Beleza? 48 modos distintos. Agora, vamos começar a aprofundar um pouquinho aqui, ó. Bora colocar uma para vocês aqui, ó. Agora, quantos anagramas da palavra volume, né? Essa é a nossa palavra. E eu quero que fique ligado no seguinte. Começam e terminam com vogal. Olha aí. Agora, eu quero saber quantos anagramas da palavra volume começam e terminam com vogal. Beleza? Como é que nós vamos fazer aqui? E agora? Me dê uma dica para essa questão. Começar e terminar com vogal. Na hora que vocês se depararam com esse tipo de questão, o que é que vocês têm que pensar, analisar no seguinte. Primeiro, vocês vão contar a quantidade de letrinhas que tem aí. Não é verdade? Só volume. Nós temos 2, 4, 6 letrinhas, não é verdade? Então, bora botar aqui as letrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letrinhas ao todo. Não é verdade, Érica? Agora, vou falar um segredo, eu deixei para falar agora para vocês aqui. Ele quer que comece com vogal e termine com vogal.
Então, gente, nós temos quantas opções para cá? Nós temos quantas vogais aqui? Nós temos 3. Pode ser a vogal O, pode começar com a vogal U, ou pode começar com a vogal E. Não é verdade? Nós temos aqui essas 3 vogais. E são quantas possibilidades aqui? São 3 possibilidades. Beleza? Eu tenho 3 possibilidades começando com vogal. E aqui no final, a última, pode o quê? Eu tenho o quê? Se eu botei uma letrinha aqui, vamos supor que você botou a letrinha, a vogal O. Agora, só sobrou o quê? 2 possibilidades para onde? Lá para o final. Ou é a vogal U, ou é a vogal E. Porque eu já botei uma lá no começo. Mas eu poderia fazer de uma por uma? Poderia também, dá mais trabalho. Começar com O, terminando com E. Começar com O, terminando com 1. Poderia fazer de um por um. Começar com U, terminando com E. U com O, também, sem problema. Só que dá mais trabalho. Beleza? Agora, a última lá, nós temos o quê? 2 possibilidades. Para terminar com vogal. Usando o PFC também, eu posso usar. Agora, aqui dentro, nesse meiozinho aqui, eu vou fazer alguma coisinha aqui, né? O que é que nós vamos fazer aqui, Érica? Nós vamos permutar. Mas não, vamos permutar quantas letras? Vamos permutar 4 letras. Vamos fazer o quê? Uma permutação de quê? Uma permutação de 4. Por que é 4, professor? Porque eu botei uma vogal no começo e uma vogal lá no final. Já tirei 2 letrinhas, na verdade. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa resposta? Vai ser um P de 4 vezes 3 vezes o 2. O 3 e o 2 lá do final. Que vai ficar 4 fatorial vezes 6. Beleza? Que vai ficar 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso vezes 6 também. Que fica quanto? 4 fatorial é 24. 24 vezes 6, quanto é que tá? 144. Beleza? Eu tenho 144 anagramas que eu posso formar. Começando e terminando com vogal. Beleza? Questãozinha bem interessante também sobre essa parte aí de anagramas. Vamos aqui para a próxima. Agora, quantos anagramas tem a palavra ventilador? Ventilador. Beleza? Tá aqui. Ventilador. Vou dar aí 2 minutinhos na tela para você me dizer o total de anagramas que tem a palavra ventilador.
Né? E aí, meus queridos, nós temos quantos anagramas aqui ao todo? Professor, nós temos, a primeira coisa que temos que fazer é contar a quantidade de letrinhas dessa palavra. Nós temos aqui um total aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras, não é verdade? Só eu vou fazer uma permutação de quê? De 10. Outra coisa, tem alguma letra repetida aí? Não tem, não é verdade? Então vamos calcular o quê? É 10 fatorial. Olha aí o tanto aí, não é verdade, né, Érica? Então vai ser o quê? 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5, até chegar onde? Até chegar no 1. Que isso daí vai dar quanto? 3.628.800. Beleza? Isso vai me dizer o quê? O total de anagramas que nós podemos formar com essa palavra. Agora, eu quero que vocês me digam aqui, botando aqui uma outra questão. Agora, se fosse com essas letrinhas juntas, eu quero que você forme todos os anagramas. Eu quero agora essas letrinhas juntas. Dá para a gente formar agora quantos anagramas? Eu quero essas letras juntas, né? Nessa ordem. Beleza? Eu quero saber o total de anagramas e eu quero essas letrinhas juntas, V, N, T, L, D e R. Eu quero elas juntas nessa ordem. Beleza? Como foi que a gente já fez esse tipo de questão aqui? Quando fala, eu tenho quantidade de pessoas, uma quantidade de letras, e eu quero juntar. A gente junta como se fosse o quê? Como se fosse só um. Se a gente juntar isso aqui tudinho, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Aí tem um detalhe, né, Érica? Se eu juntar essas 6 letras, eu vou permutar quanto? As 4 mais o meu bloquinho, que são elas. Que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mostrando aqui o exemplo. Aqui fica. Quem é que vai ficar aqui, ó? Nessa ordem. V, N, T, L, o D e o R. Eles vão estar juntas aqui. Elas vão estar juntas, né? Aqui vai formar um bloquinho. Aí fica como, Érica? Ó. Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4 e o meu bloco. Que na verdade é como se fosse 5 letrinhas, que vamos juntar essas 6 e vai formar só uma. Então aqui vai ser o quê? Uma permutação de 5, que fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é verdade? Que dá ao todo quanto aí, Érica?
120 anagramas que nós podemos formar. Beleza? Então, para você não esquecer. Eu tenho letras, eu tenho pessoas, eu tenho objetos e eu quero juntar. Você junta 2, 3, 4, 6, como está aqui na questão. Junta todos eles, forma um bloquinho e é como se fosse só um. Junta com os outros lá que ficaram sobrando, restando. No caso, ficou restando 4 aqui, né? Mais o meu bloquinho, que é só um. Por isso que ficou 5 fatorial. Permutação de 5. Beleza? E esse tipo de conteúdo, meu amigo, é muito cobrado nos vestibulares. Isso para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer qualquer outro vestibular aqui no Brasil e também na área de concurso público. Então, nessa parte aí, técnica de concurso, na área jurídica, é muito cobrado esse tipo de conteúdo também. Beleza? Então, gente, hoje nós falamos muito sobre essa parte aí de permutação. Queria agradecer imensamente a participação de vocês aí. Essa galera aí de Santa Luz, Pimenteiras, São Gonçalo, São Félix do Piauí, minha amiga Érica Fernanda, de Juazeiro do Piauí. Então é sempre um prazer estar com vocês aqui, sempre uma satisfação imensa nós ficarmos aqui trocando conhecimentos, ainda mais sobre essa parte aqui da análise combinatória. Prazer, queria agradecer muito aí vocês aí, forte abraço e até a próxima semana com mais matemática aí com vocês. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.